Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua natureza antiga e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Até aí. Aqui ele fala da nossa esquizofrenia. Nós somos dois. Nós temos duas naturezas. E só existe uma opção para nós termos as duas, quando a gente ouve a verdade. Por isso que no 21 ele fala: uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Quando alguém passa pelo processo de ouvir a verdade de Jesus, a pessoa é confrontada no seu pecado, porque a verdade é essa, é o Evangelho, a boa notícia, e ela passa a querer cura para isso. Primeira coisa que acontece quando a gente encontra Deus é se ver pecador. Se você quiser praticar um esporte a partir de amanhã, fala algum esporte aí que você acha legal, que você nunca fez. Obrigado. Kung Fu. Amanhã você vai fazer Kung Fu. E aí você vai chegar na escola no primeiro dia e o professor vai mandar você lutar com o mestre faixa preta. Como é que você vai se sentir? Incapaz, impróprio, inadequado. É assim que nós nos sentimos quando a gente se encontra com Jesus. Ele é santo e perfeito, e a gente é pecador. Ele é faixa preta no último grau, e a gente nem começou ainda a brincadeira. E quando você ouve essa verdade, você tem um encontro com Jesus e se enxerga pecador. E uma vez que você busca a cura nele, ele te dá uma natureza nova, porque é para isso que ele nasceu, para fazer um novo tipo de gente. Por isso que ele diz no versículo 22: como vocês já ouviram falar da verdade, livrem-se da sua antiga natureza. É uma atuação sua. Não está falando aqui para você deixar Deus tirar a sua natureza. É seu papel tirar ela de você. Livre-se dela, joga fora, dá descarga, bota fogo. Livre-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver. O que é ainda que faz parte da sua vida, que não deveria fazer mais, que fazia parte dela antes de você ouvir a verdade. O que é que você não abandonou? O que é que você ainda vive conforme a velha natureza antiga? Por que é que você ainda não se livrou do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano? Não importa se você faz algo bom, isso é corrompido por duas coisas: desejos impuros, porque a pureza pertence a Deus, e se você está em Cristo, Ele dá os desejos dele para você, mas o seu desejo está junto com você, contaminando os desejos que Deus quer que você tenha. Então você precisa se livrar disso, desse modo antigo de viver, dessa antiga natureza, para reduzir a intensidade de manifestação desses desejos. Vai ter desejo, mas tem que ir diminuindo isso.
E outra coisa que nós somos corrompidos é pelo engano. De qualquer forma, engano aqui você põe em contraposição, em oposição à verdade. Engano é mentira, o oposto da verdade que nós ouvimos e que está em Jesus. Então é para você ter uma vida proativa, diariamente, é isso que Jesus falou, renuncie e tome a sua cruz diariamente. Você precisa enxergar a sua natureza funcionando durante o dia. Todo dia ela funciona. Todo dia você tem sentimentos que não deveria, pensamentos que não deveria, falta de fé, falta de esperança, murmurações, dúvidas, todo dia. E aí o seu pecado específico que você gosta também. E esse pode ser uma área de dificuldade sua em que ele não quer sair e você também não quer largar ele. E aí você não obedece a esse texto, de se livrar disso. Mas é preciso sair da mentira. E o que a sua natureza corrompida faz é te enganar, fazendo promessas de prazer, de satisfação, que são mentirosas, porque te afastam de Deus. Quando você tem um encontro verdadeiro, tem intimidade com o Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo, você tem a plena satisfação de todos os seus prazeres. Você não precisa mais comer em restaurante, não precisa mais viver em cima de sexo, não precisa mais usar a língua para afofar o seu ego. Não precisa. Não precisa mais beber uma coquinha gelada, zero, no calor, no sol escaldante. Não precisa ir para a piscina. Não precisa tirar férias. Tudo que você pensa, que você gosta, que o mundo te fez ser apaixonado por isso, é lixo perto da satisfação que Jesus dá. Você fica satisfeito. Essa é a verdade. O resto é mentira, é engano. É por isso que nós temos que ser ativos nesse movimento de nos livrar dessas coisas antigas humanas nossas. E no 23 entrou a colaboração. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Então é um movimento seu de se livrar e ir para a cruz. E é um movimento de deixar o Espírito Santo renovar você ao mesmo tempo. Tem um exercício legal para você treinar com o uso da língua. Você vai ter oportunidade, alguém vai chegar para tentar você, para você usar a língua de forma má. E aí na hora você lembra de hoje. Guarda essa imagem no primeiro dia de ar-condicionado da igreja, para você não esquecer do dia, para que quando alguém chegar para te tentar, para fazer você usar a língua para obedecer o diabo, você lembrar disso. Antes de você obedecer, livre-se do que te corrompe internamente, da sua natureza. Livre-se. Livre-se do que você iria falar. E deixe o Espírito Santo renovar o que você vai dizer. E diga o que Ele quer que você diga. É fácil fazer isso? Não. Porque exige renúncia. A nossa natureza humana, pecadora, a nossa carne milita. Eu sempre falo disso. Ela guerreia, ela é viva. E ela não aceita obedecer a Deus. Ela quer mandar em você. Mas você precisa entender esse movimento duplo de você atuando contra ela e você permitindo o Espírito atuar em você. E depois o 24 ele
volta para você. Revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Percebe o movimento triplo? Você renuncia intensamente, mesmo que caia em pecado, renuncia depois e pede perdão, se arrepende, mas renuncia, não deixa isso passar. Renunciou, deixa o Espírito Santo mudar você. Clamo por isso, conta, espera ele fazer. Depois de fazer isso, revista-se, tome posse, aproprie-se, vista-se, cubra-se com a sua nova natureza que ele te deu, para não sair mais. É como a armadura de Deus que você não precisa ficar vestindo toda hora, ela já está em você. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Se você tem a palavra de Deus e usa ela para guerrear, você não está sem a espada está com você o tempo todo. Não precisa pegar ela quando você lembra, ou quando você vai para a Bíblia, ou quando você está caindo em pecado e lembra que a palavra te ajuda. Aí você largou o modo de vida de um soldado armado. Mantenha a palavra em você. Carregue a espada com você o tempo todo. Faça isso também com a sua nova natureza. Revista-se, renuncie, deixa o Espírito te moldar. Moldou, aproprie-se disso. Quando você fizer isso, você vai conseguir ser verdadeiramente justa e santa como Deus, em todas as áreas. É um trabalhar diário, doloroso, intenso, profundo, eterno. Esse é o seu trabalho. Você não tem que ler a Bíblia toda, todo ano. Não é para isso que Jesus morreu na cruz. Você não tem que ficar louvando, escutando pregações, orando o dia inteiro. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Você não tem que cuidar do pobre, dar o seu dinheiro de dízimo e etc. Não foi para isso que ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz para uma coisa só: para você ser igual a ele. E fazer tudo isso depois, de forma verdadeiramente justa e santa. As pessoas não entendem esse processo do Evangelho em nós, que está claro nesse texto. E elas não aceitam esse tratamento. E aí começa a querer trabalhar para Jesus. Quer ter intimidade com Deus, orando muito, lendo muito a Bíblia, servindo na igreja, dando dízimo, fazendo obras de justiça. Mas não tem o revestimento da nova natureza. É a pessoa trabalhando independentemente, sozinha, fazendo o que ela acredita que Deus quer que ela faça. Tem gente que fala que entregou a vida para Jesus numa oração, que recebeu o Espírito Santo e que tudo que ela faz é guiada pelo Espírito Santo, porque ela crê que o Espírito Santo está nela. Como se fosse um calçado que você veste. E o que é que causa a nossa distância de Deus? O pecado, a nossa natureza antiga, que nós temos que nos livrar dela. Tem 3 palavras bem duras, bem intensas, que Deus põe na Bíblia quando Ele fala do nosso pecado. Uma delas está lá em Levítico 16, 21. Preste bem atenção, ó. Colocarás as 2 mãos sobre a cabeça do bode. Está falando da oferta pelo pecado, falando como é que o sacerdote tem que fazer a oferta. Colocarás 2 mãos sobre a cabeça do bode e confessarás sobre ele toda a maldade, a rebeldia e os pecados dos israelitas. Assim
transferirá os pecados do povo para a cabeça do bode. Depois, um homem escolhido especialmente para essa tarefa levará o bode para o deserto. Olha como ele chamou o pecado. Colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele toda a maldade, a rebeldia. Então, quando você peca, você é rebelde. Você tem filho rebelde? Já teve filho rebelde? Funcionário rebelde? O que dá vontade de fazer? E você é um filho rebelde de Deus? Semana passada nós pensamos sobre os pecados sofisticados, aqueles pecadinhos que todo mundo comete, que ninguém comenta nada, mas que são aceitos no nosso meio porque é normal, deixa Deus tratar. Esses pecadinhos ocultos que você acostumou são atos de rebeldia. Não é um assassinato, não é não dar o dízimo. Tudo que Deus chama pecado é rebeldia. E se você peca 10 vezes por dia, você foi rebelde 10 vezes. Porque você se rebelou contra a autoridade de Deus. Outra palavrinha está em 2 Samuel 12. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante a espada não se afastará da sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Olha onde é que ele se enfiou. O rei Davi desejou uma mulher casada, pegou o marido dela, mandou para morrer na guerra e ele morreu. Ela ficou viúva, ele casou com ela. Premeditadamente ele fez adultério e assassinato. O Senhor acusa ele de 2 pecados: desprezar a palavra do Senhor e desprezar o Senhor. É um desprezo. Não quero saber o que Deus fala, não me interessa quem é esse cara, quem ele pensa que é. Eu tenho direito, eu tenho vontades, eu tenho poder, eu quero, eu faço, eu posso. Eu desprezo esse Deus da palavra. É só um livro na Bíblia, um texto escrito antigo. Nem sei se é verdade mesmo. Tem um monte de promessa ali que não se cumprem na minha vida. Por que vai se cumprir isso? Então eu rejeito e eu decido outra coisa. Eu desprezo a palavra e o Deus dela. Desprezar é menosprezar. Isso aí é lixo. Não vale nada, não presta. Desprezo, menosprezo, trato com desdém. Sabe aquele caderno que você teve na 5ª série? Onde ele está? No lixo. Você desprezou ele, coitado. Seu sapato que você comprou ano retrasado e usou muito, onde é que ele está? No lixo. E a palavra de Deus, onde é que está? Quando ele fala não matarás, e ele fala não adulterarás, ele também fala não cobiçarás. E a gente cobiça. Desprezou a palavra de Deus. Não é a gravidade do erro aos nossos olhos. O que tem que ser claro para você é a majestade de Deus. Ele é rei.
Ele tem um cetro na mão, uma caneta. Ele é o criador de leis e é o juiz que vai cumprir essas leis, vai julgar quem não cumprir. É a majestade dele que você tem que estar na sua mente quando você quiser desprezá-lo. É a soberania infinita de um Deus que manda em tudo. É esse Deus que torna o pecado um desprezo a Ele. Se você não tem essa imagem de Deus, Ele é um Superman para você, alguém que não existe, é um personagem de ficção. Não estou a fim de assistir um filme de super-herói hoje, vou desprezá-los. Não estou a fim de obedecer a Deus hoje, porque você pensa que Ele é o que Ele não é. Tem a imagem certa de quem Deus é, para não desprezá-lo. Terceira palavra, 1 Reis 13, 21. Ele falou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e desobedeceu a ordem que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Está falando para um homem de Deus que recebeu uma ordem de chegar numa cidade, não comer naquela cidade, não voltar pelo mesmo caminho que ele foi. O cara fez exatamente o contrário, ele chegou lá e comeu. E aqui um profeta chegou para esse homem de Deus e falou para ele isso aqui: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor, era para você não comer e você comeu. Você desobedeceu a ordem do Senhor seu Deus. Você sabia, é o que Adão fez, desafiou Deus. Quando Ele fala para você perdoar e você não perdoa, você desafia Ele. Você está indo para o pau, está querendo briga com faixa preta. Está chegando na academia de Kung Fu achando que bate no mestre, com o nariz em pé, cheio de arrogância, desafiando o cara. Rebelião, desprezo, desafio. Conforme a gente aprofunda no estudo da pecaminosidade da nossa natureza, a gente vai encontrando outras coisas como egocentrismo, é colocar você na frente, desejo egoísta, colocar o seu desejo na frente, amor à posição, ou ao poder, ou ao enaltecimento, para você ficar na vaidade, aparecendo, se exibindo. Espírito independente, nós não fomos criados para sermos independentes. Você vai depender de alguma coisa, se não for Deus, lascou-se. Tendência de manipular acontecimentos ou pessoas para os seus próprios fins pessoais. Vai percebendo esse movimento aí na sua vida, nos seus relacionamentos. Quando é que você faz isso? Indiferença ao bem-estar eterno ou ao bem-estar temporal de alguém à sua volta. Indiferença. O cara está indo para o inferno, o cara está no pecado, a mulher está rebelde, desprezando Deus, desafiando Ele, e você não se importa. Você deixa a pessoa, vai, sai da minha frente, porque senão eu vou te dar na cara. Ou então sai de perto de mim, porque você vai fazer eu pecar e eu não vou me contaminar, e deixa a pessoa ir para o inferno. Nós fazemos isso. Pecado, indiferença é pecado. Deus podia ter ficado indiferente e não ter enviado Jesus.
até acabar no materialismo. É quando você olha para as coisas temporais e coloca elas acima. Eu quero prosperidade. Eu quero abundância, conforto, riqueza, fama, poder. Sabia que 4% dos cristãos americanos são dizimistas? 4%. De cada 100 pessoas, 4 dizimam. A nação mais rica do mundo. Sabe onde que 96% coloca o dízimo? Em si mesmo. Estão servindo-se a si mesmos. E aí, qual que é o perigo dos 4%? O orgulho da justiça própria. Eu dizimo. Olha ali, a multidão de infiéis não são como eu. E aí cai no que nós estamos meditando toda semana sobre a justiça própria, baseada no seu desempenho. Nós caímos nisso. Por isso que nós temos que nos despir do velho homem, do velho ser, e nos revestir do novo. Mas como é que é a vida do novo? Tem que ir para a Bíblia. Terça-feira que vem, não amanhã, a gente retorna ao Sermão do Monte. Porque lá ele mostra como é que é o novo homem. Nós precisamos aprofundar no conhecimento de Jesus, de quem Ele é, de como Ele age, de como Ele se baseia, do que tem como fonte do ser dele, como é que funciona o espírito dele, como é que ele trata todas as coisas, por causa do que ele é. Você tem que saber, tem que conhecê-lo, porque ele deu o espírito dele para você, para desenvolver ele em você. Isso que nós falamos no texto de hoje. Depois de você renunciar, deixa ele te dar a natureza nova e revista-se dela. Só que se você não renuncia, não tem como pegar a nova, porque está pecando, se afastando da graça. E aí ele não te dá a natureza nova, porque você está vivendo na antiga. E ele falou, se você pedir, ele vai te dar. Se você bater, a porta vai se abrir. E se você procurar, você vai encontrar. É um movimento intenso. Não é um WhatsApp, um e-mail que você manda, uma ligação que você faz, tem resposta na hora. Tem que buscar. E ele está vendo, e aí ele fala, muito bem, foi fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Está buscando, toma o que você quer. A partir de agora você tem a sua natureza nova nessa área, toma. Quanto tempo demora? Depende da sua intensidade de renúncia. Tem gente que não renuncia a nada a vida inteira e não pega a natureza nova, rejeita a ação do Espírito, recebe a graça em vão. Se você olhar no Novo Testamento, tem mais ou menos 27 virtudes para um cristão. As bem-aventuranças são 8, e ela se amplia para outras, dá mais ou menos 27. A maior qual que é? O amor. Nós temos que amar Deus com toda a nossa força, coração, entendimento, e o próximo como a si mesmo. É o primeiro e o segundo maior mandamento. Inteiro o Novo Testamento fala sobre o amor. Se você não amar, não tem o caráter de Deus. Já falhou na primeira e principal virtude, mas não é com seu amor, com o amor dele.
Para exemplificar o amor dele, vou pegar aqui 2 versículos de 1 Coríntios 13, o 4 e o 5. E vou propor algumas práticas. Vamos ler lá, 1 Coríntios 13, 4 e 5. Só 2, tá? Tem mais ali, mas 2 é suficiente, é bastante coisa. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. Conseguiu já? Aprendeu? Pode viver tudo isso? Olha, vamos contar. Paciente, bondoso. Não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige as coisas à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. 9 coisas. Pratica. Como? Por exemplo, sou paciente com você porque amo você e quero te perdoar. É assim que você pensa quando você pratica a paciência? Você é paciente com alguém porque você ama aquela pessoa e quer perdoar ela? Ou você pratica a paciência porque Deus mandou, você respira fundo, conta até 10 para obedecer? É outra pegada. É do jeito de Jesus. Eu amo você porque eu amo você. Eu sou paciente com você e eu quero te perdoar porque eu amo você. Porque o amor é o principal. Outro exemplo, bondade. Nós lemos ali, o amor é bondoso. Então você fala assim para alguém: eu sou bondoso com você, mesmo sem você merecer, porque eu amo você e que eu quero te ajudar. Ou eu não invejo as suas posses ou os seus dons, porque eu amo você e eu quero que você tenha o melhor. Eu não me vanglorio dos meus feitos, porque eu amo você e eu quero saber dos seus feitos. Não é porque eu quero ser humilde, eu vou ficar renunciando à minha vaidade, que não quer se exibir. É outra pegada do amor. Eu não vou me vangloriar, não é porque eu não quero me exibir, porque eu amo você, eu quero saber o que você tem feito. Eu não sou orgulhoso porque eu amo você e quero dar mais valor a você do que a mim. É por isso que eu não sou orgulhoso. Eu valorizo você. Eu não sou rude porque eu amo você e me importo com os seus sentimentos. Eu não procuro os meus interesses porque eu amo você e quero satisfazer as suas necessidades. Eu não me iro facilmente com você porque eu amo você e quero ignorar as suas ofensas. Eu não fico me remoendo com as coisas erradas que você faz porque eu amo você e o amor perdoa uma multidão de pecados. É assim que você vive? Amém? Profetiza aí, vai. Amém? Amém. Oh, glória. Qual que é a segunda maior característica depois do amor? Humildade. Entra direto na primeira bem-aventurança, pobre de espírito. Tem 40 citações que tem a ver com humildade só no Novo Testamento. O oposto à humildade é o orgulho. E o pior orgulho que existe é o da justiça própria. É você se sentir bem consigo mesmo pelo que você faz na religião para Deus e acha as outras pessoas inferiores a você. Aí manifestou a justiça própria. Por exemplo,
na história do filho pródigo lá de Lucas 15, 11. Lembra? Ele saiu de casa, pediu as coisas que ele tinha direito, o pai deu a parte dele da herança, ele pegou a herança, saiu e foi curtir a vida. Gastou tudo que tinha na farra e acabou passando fome, tendo que comer comida de porco. Sofrendo, lembrou que o pai poderia aceitar ele de volta e pensou em voltar para casa, arrependido de ter feito o que fez, para ser um servo na casa do seu pai. E ele voltou com a consciência do seu pecado, arrependido, para ter graça do pai. Ele foi recebido pelo pai com festa e foi acolhido como filho e não como servo. Foi perdoado. Perdeu o que ele tinha de herança, que ele gastou, mas ele não perdeu a casa e nem o amor do pai. É uma história que foca no amor, na compaixão e na graça do pai pelo filho rebelde, pródigo, gastador. Só que Jesus não parou a história aí. Tem outro personagem, o irmão mais velho dele, que ficou para trás, que não gastou a herança, não curtiu a vida, ficou trabalhando, sendo submisso à vontade do pai. Na hora que o filho mais novo voltou, o que o mais velho fez? Irou-se. Ele se revoltou, porque para ele é injusto esse rebelde, pródigo, gastador, ser recebido de volta na família com festa. Porque para ele, que ficou lá trabalhando a vida toda, enquanto o outro estava na farra, não teve festa. Mas para o filho rebelde que voltou, tem festa. Por que Jesus não parou no amor, na compaixão e na graça do pai, mas terminou falando do filho mais velho? Para falar do invejoso, do ressentido, cheio de justiça própria, que está se achando justo por estar no meio da casa do pai. Nós. Comparou o filho mais velho com o fariseu hipócrita, que se acha superior ao publicano. O problema é que a nossa justiça própria é quase imperceptível para nós, porque você percebe pecado de mentira, de cobiça, de engano, de julgamento, de crítica, de assassinato. Você percebe quando você comete, mas da justiça própria você não percebe. E quando você erra em qualquer uma das 27 virtudes, você precisa da graça. E a graça é dada só a pecadores. Então, se você é o filho mais velho ou o fariseu hipócrita, não tem graça para você. Teve graça do pai para o filho pródigo, que se arrependeu e voltou, vendo-se pecador. E aí nós entramos naquela pergunta: você se enxerga como na fé? Tem gente que não parou para pensar sobre o pecado. Está em igreja que só fala de promessa, de bênçãos e de salvação. Só fala da graça. A pessoa não para pensar no pecado dela. E como é que funciona? Esse texto que a gente leu hoje, ele nem é citado lá. Isso é citado em um outro sentido louco que alguém pensou lá para agradar quem está ouvindo. Essa pessoa que não pensa no pecado, ela se acha santa, salva, abençoada, filho, servo. Esse é o primeiro tipo de pessoa que a gente vê. O segundo tipo é o oposto desse. É o que ouve tanto falar do pecado, de renúncia. Acontece que com a gente bastante isso no nosso meio, porque eu estou falando de pecado faz 4, 5 anos já.
Você já mudou falar nisso? Você está ouvindo eu há 4, 5 anos, você já mudou? Ou vou ter que ficar falando de pecado ainda? Está fazendo diferença no seu pecado? Você quer que eu canse? Deus está levantando eu para falar de pecado. E se Ele mandar eu parar? Quem não está arrependido pode morrer. Sabe o que aconteceu com o cara lá do desafio, que desafiou? Ele morreu. Ele foi atacado por um leão. O leão matou ele. E a promessa que Deus deu é que ele não seria enterrado com a sua descendência. O corpo dele ficou do lado da estrada que ele estava, do lado do leão morto, do lado do burro que ele estava andando, do jumento. Estou falando de pecado. Por eu falar muito de pecado, a nossa tendência, o nosso perigo é você achar que você é pecador irrecuperável. E aí você entra numa depressão espiritual gigante, falando: eu não sou nada, eu não presto para nada, eu só peco, eu sou pecador, eu não sei servir Deus, eu não sou digno de orar, eu não consigo servir na igreja. Esse é o extremo oposto do outro que é santo. Então eu pergunto: como é que você se enxerga? Sabe qual é o jeito certo de se enxergar? Ao mesmo tempo, os dois lados. Ao mesmo tempo. As bem-aventuranças são assim, ao mesmo tempo. O negativo e o positivo. O ruim e o bom. Bem-aventurados os pobres de espírito, pecador, porque deles é o reino dos céus. Filho. Bem-aventurados os que choram por causa do pecado, mas serão consolados com a alegria do perdão. Bem-aventurados os mansos que obedecem mesmo sem querer. Todos têm a sua promessa. 8 promessas para 8 características, virtudes de Cristo. Você se enxerga assim ao mesmo tempo? Pecador e santo. O que você é como você nasceu, pecador, natureza antiga, ou o que você é quando você renasceu, santo numa natureza nova. Jesus via a si mesmo dessa forma, com 2 perspectivas. Ele não tinha pecado, mas ele sabia que ele era livre de pecado. Ao mesmo tempo, ele sabia que o papel dele era levar o nosso pecado na cruz. Esse é Jesus, e ele sabia: eu vim aqui para acabar com o pecado deles, levando sobre mim, mas eu não tenho pecado. Separa. Você tem que ter essa postura de Jesus. Eu sei que eu tenho pecado, mas que eu sou santo. Alguém tem dúvida sobre o que é santidade? Converse comigo depois. Ser santo não é ser perfeito, é ser separado. Deus separou você para Ele, e Ele está te tratando para te fazer ser perfeito. Nós lemos no nosso texto: revistam-se da natureza nova para serem perfeitamente justos e santos. É possível ser perfeitamente justo e santo? É. Talvez vai ficar uma ou outra área da vida assim, com o pecadinho te cutucando, para você continuar buscando graça até o último dia de vida, mas tem que ser em uma ou outra área. No resto todo seja santo e perfeito. É possível. Eu sei. Deus purificou coisas na minha vida e me fez perfeito nessas áreas que eu tinha pecado. Hoje eu não peco nelas mais. E se eu caio de vez em quando, sem querer, eu sou perfeito me arrependendo, porque a justiça também é perfeita em mim.
aprende a entrar nesse tratamento de aperfeiçoamento, de desenvolvimento de caráter, de amadurecimento. Aprende. Deus me deu isso, Ele quer que eu faça com vocês. Não fico pregando para vocês se sentirem mal, é para vocês serem perfeitos. E a pregação não ajuda muito. O que ajuda é conversa. A gente sentar, vamos tratar, vamos orar junto, vamos clamar por esse texto aqui. Vou te ajudar a renunciar a essa área aí. Qual que é a sua dificuldade? Vamos renunciar assim, renunciou, tá? Agora vamos pedir para Deus derramar graça no Espírito. Isso agora se reveste dessa identidade nova. Eu ajudo vocês. Deus fez eu fazer, Ele me ensinou. Eu sei ensinar vocês. Não é gostosinho não, mas o fruto que gera é de vida. Você entra no texto que diz que a verdade te libertará. Quando você conhecer ela, você fica livre, você se aproxima de Deus, você tem as promessas com chance de cumprimento maior, inclusive de orar o que você quiser, pedindo o que quiser e Ele te dá. Deus ouve os justos, poderosa é a oração do justo, o justo perfeito. Entra nessa, entra, não vem ficar sentado na igreja ouvindo, pega a Bíblia e entra nisso, deixa Ele falar com você das suas áreas, para tratar, e não anda sozinho, tem que ter alguém junto para te lixar, para te exortar, consolar, orar com você, tem que ter, é sinal de humildade andar com um pecador igual você, abrindo o seu pecado para Ele. Deus quer isso. Já é difícil o suficiente a gente reconhecer o nosso pecado quando as pessoas não falam dele, mas a gente tem falado, então é mais fácil reconhecer. A gente tem uma resistência muito grande a reconhecer pecado. Só que a gente só está falando disso porque Deus quer pureza na nossa vida. Ele quer andar íntimo de nós. Ele quer nos abençoar além do que a gente pode imaginar. Nem ouvido nenhum ouviu, nem olho nenhum viu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que você quer imaginar agora? Imagina algo espetacular, gigantesco que você pode querer pedir para Deus. Você não consegue imaginar, porque mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para você. Se você entrar no tratamento. Nós estamos falando sobre viver na graça. Só é possível viver na graça sem pecado intencional. Porque enquanto você massagear o pecado, não tem graça. Deus não dá graça para quem é rebelde, para quem despreza Ele e para quem o desafia. Paulo tinha essa consciência. Olha o que ele fala dele mesmo, rapidinho. 1 Coríntios 15, 9. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo e, no entanto, não fui eu, mas Deus que, em sua graça, operou por meu intermédio. Outro texto ele diz: pois sou mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Em Efésios 3,8, olha o que ele fala: ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. Ele se chama aqui de o menos digno de todo o povo santo, Paulo. E em 1 Timóteo, no fim da vida dele, quando ele escreveu para Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, olha o que ele fala:
Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Então preste atenção agora no que ele fala. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. E no versículo 16: mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Você se identifica como filho pródigo? Identifique-se. Você rouba a graça de Deus, que é a sua herança. Vai correndo de volta para receber mais graça, mas agora em arrependimento. O John Owen, um puritano, escreveu isso aqui em 1657, a gente está terminando. Os cristãos obedecem a Cristo como aquele pelo qual nossa obediência é aceita por Deus. Claro, a gente obedece a Deus por meio de Cristo, porque é por meio dele que nós somos aceitos. Os cristãos sabem que todos os seus deveres são fracos, imperfeitos e incapazes de prevalecer na presença de Deus. Portanto, eles olham para Cristo como aquele que leva sobre si a iniquidade dos seus atos santos. Você olha para Jesus como aquele que leva sobre ele o pecado das suas boas obras, que acrescenta incenso às suas orações. Por que você ora em nome de Jesus? Não é uma frase que você fala no final. É uma vida em Cristo. Quando Cristo ora por meio de você, pelo Espírito Santo que intercede por você, sabendo que você não sabe nem orar, ele pega a sua oração de criancinha espiritual e ele coloca um incenso agradável à narina do Pai. Você olha para Jesus como esse fornecedor do incenso para as suas orações. É aquele que arranca todas as ervas daninhas dos seus deveres e torna essas coisas aceitáveis a Deus. Orar sem estar em Cristo não é aceitável para Deus. É usar o nome de Deus em vão. Fazer obras de justiça sem o intermédio de Jesus Cristo como intercessor, capacitador e o Espírito Santo auxiliando, não é aceito por Deus. Porque as nossas obras de justiça são trapos imundos para Deus, em Isaías 64:6. E teve um outro cara que falou, isso daqui é maravilhoso. Uma frase: até mesmo as lágrimas de arrependimento precisam ser lavadas no sangue do Cordeiro. Quantas vezes você se arrependeu e chorou e voltou para o pecado? Quantas vezes alguém falou, entregou a vida para Jesus, cansou de viver uma vida caótica, se arrependeu, pediu perdão, fez oração de entrega e não mudou de vida, porque o seu arrependimento não teve lágrimas lavadas pelo sangue do Cordeiro. Foi humano. Arrependimento humano não vale nada. Por isso que a gente precisa entender esse movimento do Evangelho na nossa vida. Pregar o Evangelho para nós mesmos. Porque o Evangelho, você tem que saber o que é o Evangelho claramente para a sua vida, para você praticar ele. É a provisão que Deus deu para o seu pecado, todos os dias da sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos percebendo cada vez mais na nossa vida o pecado se manifestando de várias formas. O Senhor fala na sua palavra
como nós somos impuros, contaminados, injustos. E o Senhor confirma também na sua palavra como nós somos perdoados, justificados e santificados. E essa visão dupla, Pai, tem que fazer parte da nossa vida. E nós te agradecemos porque o Senhor revela isso no momento certo, para a gente se posicionar de uma forma diferente, buscando intimidade contigo, Senhor. E nessa noite, nós vamos dar um passo gigante na direção certa, corrigindo um pouquinho mais a nossa postura de justiça própria, renunciando a coisas que nós não percebíamos, mas que agora ficou mais claro, e que o Espírito venha nos mostrando e nos ensinando e nos capacitando para a gente crucificar a nossa natureza, nos livrando dela. Nós não aceitamos isso, que nos afasta de Ti, que não abre as portas celestiais das bênçãos, que não faz o cumprimento das promessas na nossa vida, que não nos dá dons, nos dá poder, nos dá caráter e fruto do Espírito, nos faz ficar pouco produtivo no reino, tira a nossa capacidade de testemunhar, de ser sal, de salgar, de iluminar o mundo, tira a nossa capacidade de evangelizar, tira a nossa potência de praticar o discipulado. Misericórdia, Senhor, chega de brincadeira, chega. Está na hora da igreja crescer, Senhor, em qualidade e também em quantidade, para as pessoas que chegarem a encontrar uma igreja madura, que vive a fé pura, que vive na luz, que vive no amor. Está na hora, Senhor. Não queremos ficar reformando paredes para ficar bonito, Senhor. Queremos que os nossos corações sejam lindos aos seus olhos. Que a igreja, Senhor, nós como igreja, sejamos impactantes onde a gente estiver hoje já, Senhor, em nome de Jesus. Se a gente ligar a TV agora, Senhor, tem milhares, milhões de pessoas fazendo festa na farra do pecado da carne. Nós não queremos manifestar a nossa carne, Senhor. Nós buscamos a Tua face. Nós abrimos mão de nossa vida, dos feriados, dos descansos, dos prazeres, porque nós queremos nos satisfazer no Senhor. Nós Te amamos, Senhor, e nós queremos obedecer mais ainda os Seus mandamentos, por amor ao Senhor. Que o Senhor possa nos desenvolver essa vida de temor e nos dar a alegria da Tua presença, em nome de Jesus.